palavra de Deus aqui no Salmo 46, né? O salmo que foi lido aí no início do culto. E a gente vai ler o versículo 10. A parte A do versículo 10. Ela diz assim: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém? Podeis assentar. Meditando nesse salmo aqui, é um salmo que eu confesso que eu já li diversas vezes, né? É um salmo conhecido, acredito que os irmãos também tenham lido ele por diversas vezes, né? Mas muitas vezes nós não nos atentamos em algumas coisas que a palavra de Deus diz, né? E aqui o título desse salmo fala sobre a fé perfeita, né? Em Deus. E quando se fala em fé, normalmente é algo que é desafiador. Desafiador porque a fé em Deus, ela sempre vai confrontar as coisas em nós, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, a forma como agimos. E nesse salmo aqui nós vemos muito bem esse confronto, porque aqui fala da fé, e nesse versículo que eu li aqui, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Esse aquietai-vos é algo que, quando nós nos deparamos com uma situação adversa, a última coisa que nós vamos fazer, né, o ser humano vai fazer, é se aquietar, né? Pelo contrário, ele vai se inquietar. E aqui no começo do Salmo, a Patrícia bem frisou aqui, né? Deus, ele é o nosso refúgio e a fortaleza bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Aí nessa parte aqui nós vamos ver o seguinte: a angústia, quando a angústia vem sobre o ser humano, quando nós estamos angustiados com algum problema, com alguma coisa que está acontecendo em nossa vida, a tendência realmente é nós nos desesperarmos, nós nos descabelarmos e, enfim, nós ficamos numa situação e a última coisa que nós vamos pensar ou tentar fazer é se aquietar. E o salmista fala aqui que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu estava meditando naquilo o que seria um refúgio, o que seria uma fortaleza. Naqueles tempos antigos, fortaleza, né? Acho que todo mundo já viu aqueles filmes de guerra, aquelas cidades muradas. Aquilo era a segurança de quem estava do lado de dentro. Imagina numa guerra o inimigo vindo, o inimigo querendo matar, querendo destruir. Quando existia aquela fortaleza, era uma segurança para quem estava do lado de dentro. Ou seja, a angústia, aquela aflição da guerra, ela era presente, porque o inimigo poderia a qualquer momento ali entrar na cidade ou destruir ali, mas enquanto aquele que está na fortaleza está seguro. E o salmista fala que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, quando nós meditamos nisso, vamos ver assim, a angústia ela vai vir. A angústia, ela sempre virá. Nós vivemos momentos difíceis da nossa vida, e isso não quer dizer, Deus sendo o nosso refúgio, que Ele vai privar, Ele vai evitar que essa angústia sobrevenha sobre nós. Então, nós temos que crer o quê? Que nós, estando em Cristo, nós estando seguro em Deus, mesmo que esse momento, essa angústia venha sobre nós, Ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. E nós temos que viver isso, nós temos que crer nisso, para que realmente isso venha a se cumprir na nossa vida. E para que isso venha, nós possamos viver, possamos desfrutar disso daí, algumas coisas nós temos que nos atentar. Então,
No Salmo 120 fala que na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Primeira coisa que nós temos que nos atentar, que Deus ele está atento a cada aflição, a cada angústia que eu e você passamos. Ele está pronto ali a ouvir o nosso clamor, aquele clamor de desespero muitas vezes. Aqui no versículo 10, falando de aquietai-vos, muitas vezes nós pensamos, devemos ficar quietos. Não, não é ficar exatamente quietos de boca fechada. O aquietai-vos aqui é sossegar, acalmar. É difícil fazer isso no tempo de angústia? Com certeza. Mas quando clamamos a Deus, muitas vezes em alguns salmos aqui, nós vemos que o salmista, ele começa o salmo num desespero, falando que Deus não ouve ele, e os inimigos estão sobre ele. E conforme vamos lendo, parece que ele vai se acalmando, o coração dele vai se assentando. E muitas vezes nós não clamamos a Deus, aquilo que nós fazemos de primeiro não é clamar a Deus, e o desespero vem e toma conta do nosso coração, e a inquietação que é presente no nosso coração, ela sobrevém e ela acaba sobressaindo. E muitas vezes nós não temos o refúgio, não porque Deus não nos guarde, Deus não queira, é porque muitas vezes nós não nos colocamos, não nos posicionamos dentro desse refúgio e dessa fortaleza. Eu gosto de ver muito essas reportagens de Discovery Channel, essas coisas assim. E eu estava vendo uma reportagem sobre aqueles tornados que tem lá nos Estados Unidos, apesar que aqui andou acontecendo algumas coisas parecidas, né? Mas não é igual aquilo que acontece lá. Que aquele negócio vem, pega um carro aqui, joga ele lá a 1 quilômetro de distância. Imagina o que ele vai fazer com uma pessoa, né? Só que assim, existem abrigos onde as pessoas, quando é anunciado que está vindo um tornado aí, as pessoas se abrigam, o tornado vem, destrói tudo, mas quem está naquele abrigo, ele é salvo. Então assim, imagina numa situação onde a pessoa vê um tornado e ela se desespera e sai correndo lá e o tornado pega ela e mata. Aquele que se acalma e vai para um abrigo, com certeza ele vai passando aquela tempestade e ele vai estar salvo. E muitas vezes, pegando esse exemplo para nós, a angústia vem, a tempestade vem, em vez de nós corrermos para o abrigo que é Cristo, nós tentamos correr, resolver, e nós somos pegos pelo problema. Então nesta noite, meu querido, meu irmão, coloque isso no seu coração. Apesar, Deus sabe a necessidade e a angústia que cada um está passando. Isso aí não é uma coisa que eu possa medir. Eu não sei o problema que cada um tem, que passa. Só que Deus sabe. E Deus sabe o coração de cada um. Aquilo que te angustia, primeiramente nós temos que levar a Deus. Então se você tem um problema, se você tem algo que está te angustiando, leve a Deus primeiro, clame a Deus e acalme o seu coração. Então nós temos que levar a Deus, clamar a Deus para que Ele possa nos ouvir. Depois disso nós temos que o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma vez entregue na mão de Deus, nós temos que crer que Ele vai resolver nosso problema. Porque muitas vezes parece que esse refúgio, essa fortaleza não funciona bem conosco. Mas é porque nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus manda. Eu queria só ver alguns exemplos aqui. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 31. É interessante que o Senhor Jesus aqui, ele fala... Se nós formos ler aqui, desde antes, ele já vem falando sobre ansiedade, sobre inquietação, né? E aqui no versículo 31, fala: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas.
É interessante que quando nós falamos de fé, a fé às vezes a gente trata como uma coisa assim abstrata, uma coisa muito, parece que intangível, né? E se perguntar para todo cristão, você crê em Deus? Ele vai falar, creio em Deus. Você tem fé em Deus? Tenho fé em Deus. Só que às vezes quando fala de fé, parece que é algo distante. E a fé, na verdade, ela tem as suas demonstrações, ela tem a prática. A fé é uma prática. Muitas vezes dizemos que cremos em Deus, porém, as nossas atitudes, a nossa conduta mostra que nós não estamos crendo em Deus. Então, quando a palavra de Deus lá no Salmo fala, aquietai-vos, uma das provas, uma das maneiras de demonstrarmos essa fé é justamente o quê? Nos aquietando com aquilo que está nos afligindo. Depois de entregarmos a Deus, temos que confiar que Ele é poderoso para resolver, para conduzir o nosso problema. E aqui nesse versículo, Jesus fala sobre essa inquietude. Só que é interessante que, é claro, um pai de família, eu imagino que um pai de família que acorde e veja lá seu filho e sabe que ele não vai ter o que dar para ele, realmente é uma situação muito difícil, uma situação complicada que pode tirar a nossa paz. Mas Jesus ele não está tratando disso aqui. E meditando aqui nesse texto, ele fala exatamente essa ansiedade, essa inquietude com coisas que muitas vezes elas nem existem. Então, a ansiedade que é tratada aqui por Jesus, nos versículos anteriores, isso é bem presente nos nossos dias, né? Então, hoje nós temos o que comer, amanhã nós temos o que comer, graças a Deus, né? Mas só que vem uma preocupação assim de uma forma, e o que será que eu vou comer na segunda-feira? Que eu vou? E aquela preocupação e aquela inquietude, ela vem na nossa mente com coisas que ainda não existem. Nós estamos projetando talvez um mal que ele nem venha. E isso aflige o nosso coração de tal maneira que nós nos desviamos da fé verdadeira em Deus. Então, uma das características aqui é justamente essa. Jesus está falando para nós não nos preocuparmos. Não quer dizer cruzar o braço, não tenho que comer, vou ficar em casa lá, que Deus vai providenciar alguma coisa. Não, temos a nossa atitude, temos que dar o nosso passo de fé, mas também não devemos nos preocupar com aquilo que ainda não existe. E isso ele vai desviar a nossa atenção e vai fazer com que nós creiamos menos em Deus. E o que mais nós vemos hoje, nos nossos dias, é as pessoas preocupadas com as coisas, em ter, o que vai acontecer, e projetando situações que elas não existem. Nessa noite, se você tem uma preocupação, medita bem nisso aí. Aquilo que está te afligindo, de repente é alguma coisa que é da sua cabeça. Realmente é alguma coisa que Satanás muitas vezes coloca situações para justamente tirar a sua paz. E desviar o foco do quê? Às vezes de agradecer aquilo que você está tendo. Deus está te dando muitas coisas e você está deixando de agradecer por aquilo que você tem hoje e está querendo correr atrás, se preocupando, se inquietando com aquilo que você acha que não vai ter amanhã. E Deus ele não se agrada dessas coisas. Nós temos que ser gratos por aquilo que Deus tem nos dado. Com certeza, a palavra dele diz que nós não... para nós não nos preocuparmos, porque Deus ele não vai deixar faltar, Deus não vai deixar você na mão, Deus ele vai suprir a sua necessidade. Então devemos crer que essa inquietude, ela tem que sair do nosso coração. Nós temos que nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, e Ele vai suprir toda e qualquer necessidade que você venha a ter. Um outro exemplo que eu queria meditar com os irmãos, é justamente o exemplo de nosso irmão Abraão. Se a gente for ver a história dele lá a partir de Gênesis capítulo 12, é interessante algumas coisas. Abraão ele é conhecido, a palavra testifica disso, né, que ele é o pai da fé.
Então, assim, falando de fé, a primeira pessoa que vem na nossa mente, lembrando da palavra de Deus, quem é? Abraão. Abraão foi o homem que creu, o homem que Deus testificou dele. E é interessante que quando o Senhor aparece a ele, chama ele, fala para ele sair da terra dele, sair do meio da tua terra, da tua parentela, que ele iria fazer dele uma grande nação, a gente vê que não há questionamento dele. Ele prontamente saiu e foi. Não houve nenhum questionamento. Diferente, por exemplo, de Moisés, quando foi chamado, colocou 1001 obstáculos. Gideão, quando Deus chamou ele quando Deus o chamou para liderar o povo numa batalha, ele pediu prova aqui, pediu prova ali, e questionou ali, mas foi, né? Mas Abraão não. Deus chamou a Abraão e fez uma promessa para ele, e ele creu e foi. E é interessante que logo em seguida, então, ele seria pai de uma grande nação. Foi a promessa que Deus fez. Aí é interessante que logo em seguida, no capítulo 13, Abraão, ele precisou ir ao Egito. Aí ele já começou, ele deu uma fraquejada, porque ele desceu ao Egito e ele temeu por a sua mulher ser uma mulher bonita. Ele falou: eles vão tomar a minha mulher e vão me matar. Mas Deus não havia feito uma promessa a ele que ele seria uma grande nação? Como que alguém poderia matá-lo? Então ele deu uma escorregada aí. E quando nós vemos aqui no capítulo 15, Deus, talvez até anteriormente, quando falou que ele ia ser uma grande nação, ainda não tinha assentado na cabeça dele que o filho seria dele e tal. Mas no capítulo 15, Deus fala para ele, fala: o filho que vai sair de você é desse que eu tenho a promessa. Aí no capítulo 16, lá vem ele de novo, talvez com aquela demora da promessa, ele talvez ali lamentando ali com a sua esposa, né? A esposa dele deu uma brilhante ideia para ele, falou: ó, pega a minha serva aí, tem um filho com ela e assim será a sua geração, a sua semente. E o que ele fez? Ele pegou a serva de Sara, a Agar, e teve o filho que se chamou Ismael. E é interessante assim, de um homem que creu prontamente na promessa de Deus, que demonstrou a fé em Deus, com o passar do tempo, talvez a fé dele começou a dar uma escorregada, ele ficou: Deus, não está acontecendo. E o grande problema muitas vezes acontece na nossa vida, quando nós não nos aquietamos e não confiamos que Deus é Deus de uma certa forma, e tentamos ajudar a Deus, acabamos atrapalhando e causando mais problemas para nós mesmos. Então, Deus, ele fez uma promessa, Abraão creu, só que em algum momento da vida dele, ele estava quietinho, ele se inquietou e acabou fazendo coisas ali que trouxeram problema para ele. Então, muitas vezes nas nossas vidas também, recebemos uma promessa de Deus, cremos de pronto, aceitamos aquela promessa, vivemos aquela promessa e esperamos, e ela demora um pouquinho, aí nós vamos meio que desesperando e resolvemos ajudar a Deus. Meu irmão, a palavra de Deus fala para nós nos aquietarmos e para saber que Deus, ele é Deus. Então, se há algo que Deus prometeu na sua vida, se Deus confirmou algo na sua vida e você está vendo que o tempo está passando e aquilo não está acontecendo, calma. Deus, ele é Deus, ele sabe aquilo que é melhor para você, qual é o tempo de você receber aquilo que ele prometeu. Não tente ajudar a Deus, não tente, ele não precisa de ajuda. Em vez de ajudarmos a Deus, nós vamos atrapalhar a nós mesmos. Que ninguém atrapalha a Deus, né? Que a promessa de Deus cumpriu em Abraão. Só que as consequências, algumas consequências daquilo que Abraão fez, tentando, nessa inquietação, ele colheu alguns frutos que ele talvez não gostaria. E é interessante aqui para finalizar aqui
na vida do nosso irmão Abrão. Lá no capítulo 20, depois de tudo, ele faz a mesma coisa que ele fez lá atrás, lá quando ele desceu para o Egito. Ele foi peregrinar numa outra terra e chegou lá, ele falou para Sara: Sara, qualquer coisa você fala que você é minha irmã, hein? Era uma meia verdade, ele era aparentado com ela, mas qual que era o principal motivo disso? Ele teve medo de ser morto por causa de Sara. Deus não havia prometido um filho para ele, falado que o filho sairia das entranhas dele? Havia se cumprido essa promessa nele? Ainda não. Mas mesmo assim ele balançou e foi lá e mentiu, e novamente Deus acabou intervindo, porque foi preciso Deus falar com Abimeleque para que ele não fizesse nada ali com Sara, porque era esposa dele. Então, lá estava Deus consertando algo que Abraão já tinha feito de errado de novo. Então, o que nós vemos aqui? Mesmo o homem de Deus, Abraão, né? Aqui já chamava-se Abraão, aquele que a Bíblia fala que é o homem da fé, aquele que Deus testificou dele, ele fraquejou também. E por que eu e você também não vamos fraquejar? Mas isso não pode ser uma desculpa para nós fazermos as mesmas coisas. Isso mostra que realmente Deus, ele conhece a nossa humanidade. Nós sabemos que somos fracos. E é isso que nós temos que entregar na mão de Deus. Temos que entregar na mão de Deus porque Ele sabe. E quando clamamos a Deus, e quando colocamos na mão de Deus aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda, Deus, ele se alegra. Porque muitas vezes nós não queremos levar, às vezes, os problemas a Deus, ou levamos de forma errada. Muitas vezes ele falou: não, deixa que eu vou resolver, eu vou me virar. Não, Deus, ele quer que você apresente toda a causa, apresente a Deus. Pode ter certeza, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar paz no seu coração. Ele colocará paz no seu coração e ajudará a eu e a você a nos aquietarmos. Que justamente a atitude humana é se inquietar. Só que Deus vai nos ajudar a que nós fiquemos quietos, tranquilos e sossegados diante daquilo que Deus vai fazer conosco. E é interessante que, até voltando aqui no nosso irmão Abraão aqui, né, porque aqui no versículo, deixa eu achar que eu troquei de Bíblia, anterior a esse episódio, ele fala que ele creu, né, Deus mostrou, falou: olha as estrelas do céu, conta. E quando Abraão vê isso daí, fala que ele creu, e isso foi imputado como justiça. Capítulo 15. Justamente, aí fala que foi imputado como justiça, porque ele creu. Mas mesmo assim, ele crendo e vendo que a descendência dele seria como as estrelas do mar, ele ainda fraquejou, ele ainda, no momento de angústia ali, de perturbação, ele fraquejou e agiu de forma errada. Mas, graças a Deus aí que o Senhor ainda corrigiu ali, e Deus cumpriu a promessa na vida dele. Então, assim, a promessa que Deus tem para mim e para você, embora pareça tardia, Ele vai cumprir. Então, o que nós temos que fazer? Aquietar o nosso coração. Que nessa noite os irmãos possam colocar isso no seu coração, para que o Senhor possa operar. Então, se o Senhor, Ele é o nosso refúgio, se nós queremos que Ele seja nosso refúgio e fortaleza, nós temos que nos abrigar nessa fortaleza. Então não adianta nós, no desespero, sair fazendo tudo aquilo que achamos que é certo, porque na verdade, com essa atitude, nós estamos fugindo, saindo da fortaleza de Cristo, de Deus. E fazendo isso, nós vamos estar sujeitos às angústias, àquilo que o mal pode nos alcançar. Outra situação que Deus até colocou no meu coração
E quando nós clamamos a Deus, advém problemas na nossa vida, que realmente causas, muitas vezes impossíveis, causas que realmente vêm para derrubar mesmo, né? E nós entregamos na mão do Senhor, né? Oramos para que Deus coloque a sua mão, e oramos para que Ele faça de uma forma, e tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que colocamos diante de Deus, não acontece. Essa é a parte muito difícil, né? Eu estava meditando agora no começo do mês, acho que todos acompanharam, né? O caso da Eixla, né? E eu fico pensando assim, né? Ela perdeu o filho dela e não foi por falta de oração, né? Porque a gente olhava no Face ali aquilo que estava acontecendo, havia milhões de pessoas ali intercedendo para que o filho dela voltasse, e ele não voltou. Aí vem aquela coisa que a gente pensa, e aí? Por que Deus não ouviu a nossa oração? O que aconteceu? Foi falta de oração? Foi falta de clamor? Foi falta de fé? Aí foi que esse versículo ele veio no meu coração, né? Foi até o princípio, porque esse versículo veio no meu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É complicado nós tentarmos buscar resposta naquilo que nós não temos a mínima condição de imaginar, né? Aí veio na minha mente, quando eu era mais jovem, assim, na minha infância, pré-adolescência, veio esse exemplo na minha cabeça, né? Muitas coisas que eu quis fazer, muitas coisas que eu quis ter, muitos lugares que eu quis ir e tal, e às vezes esbarrava no não do meu pai, né? Fala, não vai, não tem, não dá. E como todo jovem, mas por quê? Por causa que vai acontecer isso. Não vai, você sempre tem uma resposta interessante. Até minha pequenininha aí, desse tamanho, ela me questiona. Eu falo não, e ela fala que quer, e se eu falo não por causa disso, e ela tem uma resposta pronta para mostrar para mim que pode. Desse tamanho, 3 anos e meio. Então, até esses dias eu estava lá em casa naquele frio que não dava para se mexer, né? E ela querendo inventar de balançar lá fora no quintal. Eu falei, não vai. Estava garoando ainda. Eu falei, não, tá frio, você vai se molhar. Ela, pai, eu não vou me molhar. Mas estava chovendo, garoando. E ela falou, mas eu não vou me molhar. Eu falei, você vai se molhar. Tá, é a fé dela, né? É uma menina de fé. E ela falou, não vou me molhar, pai, eu quero balançar. Eu falei, não, você não vai. Porque, na verdade, eu não queria ir, né? Porque eu ia ter que empurrar, né? Eu falei, não vai. E ela abriu a boca e queria. Eu falei, não, filha, pode chorar aí, que eu não vou, não. Mas é interessante que ela tem 3 anos e meio e veio argumentar comigo, porque eu falei que não, ela ia se molhar, e ela falou que não ia se molhar. Com toda a convicção do mundo, não vou me molhar. E muitas vezes é isso exatamente o que nós fazemos com Deus. E é interessante o seguinte, voltando ao exemplo que eu falei do meu pai, muitos nãos, muitas respostas negativas que eu tive dele, não adiantaria ele sentar comigo e me explicar. Não adiantaria. Eu ia fazer igual ela. Eu ia ter um argumento falando que não, ele estava errado e que era para fazer aquilo lá. Não era para ser assim, era para ser daquele jeito. E muitas vezes é dessa forma como nós nos portamos com Deus. E por que Deus não nos responde? Porque justamente naquele momento não adianta ele chegar para você e falar, olha, eu fiz assim por causa disso e daquilo. Nós não temos conhecimento, não temos a revelação suficiente para compreender a resposta que Deus
poderia dar dentro da... Imagina que a obra dele, às vezes nós achamos que o mundo ele gira em torno de nós, né? E não, a obra de Deus ela é ampla, ela abrange pessoas, apesar que às vezes aquilo é só comigo e com fulano, não. Tem um universo muito maior às vezes envolvido, que Deus ele tem uma obra e ele sabe o que ele está fazendo. Então muitas vezes, alguns nãos que eu ouvi do meu pai, eu só pude compreender quando eu fui pai. Então não adiantaria ele me explicar lá atrás para mim, não adiantaria. Então, muitas coisas que nós procuramos entender, eu creio que nós temos até o direito de questionar a Deus, assim, não no sentido de rebeldia. Fala, Deus, por que isso? Nós podemos. O que vai acontecer? Ele vai te responder ou não. Mas por que ele não vai responder? Porque ele te despreza, porque ele não quer. Ele não está vendo a angústia do seu coração, não está vendo o quanto o seu coração está dilacerado. Não, porque ele sabe que não é o momento, não tem. Se ele explicar para você, você não vai compreender, você não tem estrutura para entender. Talvez lá no futuro você consiga compreender, ou se não, somente lá na glória que realmente Deus vai mostrar qual que era o propósito, aonde começava o propósito dele, aonde terminou. E é possível que, aí será possível que nós, nessas dúvidas, nessas questões sem respostas, nós vamos poder compreender aquilo que era o propósito de Deus. Então, meus irmãos, numa situação dessa, é aquilo que veio ao meu coração: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquilo que você tem buscado resposta, aquilo que você tem procurado em Deus, Ele talvez não tenha te respondido, ou você não compreende, porque isso aconteceu comigo, até veio na minha mente, nós até um pouco tempo atrás, há mais tempo, aquele cantor lá, também evangélico, o Regis Danese, né? Ele teve um problema com a sua filhinha de câncer, e também foi uma comoção no meio, né? E todo mundo orando, muitas pessoas orando, e a menina foi curada. E o filho da Eixla não foi. Aí, por que Deus fez para um e não fez para outro? Por quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é quem sabe de todas as coisas. Eu creio que Ele vai mostrar ao longo da vida, ou não, lá na outra vida, naquilo que nos espera, Ele mostre o porquê Ele fez dessa forma. Citei os exemplos dele, mas sabemos que quantas pessoas no nosso meio mesmo passaram por situações difíceis, e nós mesmos perguntamos: Deus, mas por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor não trouxe de volta? Nós temos que saber que Deus, Ele é poderoso e Ele tem tudo no controle do seu poder. Então, não cabe a nós questionar, mas assim, Deus Ele dará o conforto, Ele dará essa paz nos nossos corações para que nós possamos caminhar. A palavra dele diz que Ele não dá prova alguma além daquilo que nós possamos suportar. Então, irmãos, se está difícil a prova, se está difícil a luta, se aquilo que está te afligindo é realmente grande, entregue na mão de Deus. Ele vai fazer sempre o melhor. E pode ter certeza que Ele não está colocando nada acima daquilo que você pode suportar. E no momento certo Ele vai dar a resposta, Ele vai dar o conforto, Ele vai dar a paz para que você possa se aquietar e possa viver sabendo que Deus, Ele é Deus. Amém? Então que a igreja possa meditar e possa entregar tudo aquilo que aflige nas mãos de Deus, para que Deus possa realmente fazer a obra, possa trabalhar no coração e na causa de cada um. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.